Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de regressão. A regressão é usada quando a resposta e a variável que vai explicar a resposta ambas são contínuas. Aqui, por exemplo, eu tenho x e y. Eu estou descrevendo, então, y a partir de x. As duas são contínuas. Podem ver que eu tenho os pontos no meu gráfico de dispersão. Só que esses pontos eles flutuam. Então eu posso buscar uma maneira de descrever essa associação entre essas duas variáveis. E aí que temos a regressão linear. E a forma mais simples de regressão que existe é essa regressão aqui, a regressão linear simples. Então eu estou descrevendo minha resposta a partir de uma única variável preditora e eu tenho aqui dois parâmetros. E por que isso é uma regressão linear simples? Bom, regressão, porque eu estou regredindo uma variável em relação à outra. Linear, porque os coeficientes eles estão combinados linearmente. E simples, porque eu só tenho uma variável explicando. Então, se a gente olhar de volta para aquele gráfico, a reta que explicaria essa relação entre as duas variáveis seria essa reta aqui. Começando no β0 é o meu primeiro coeficiente, esse daqui, e em uma determinada inclinação, que é o segundo coeficiente, e uma única variável explicando. Legal? Mas a gente pode ter mais de uma variável explicando aquela minha resposta. E aí a gente tem a regressão linear múltipla. Reparem aqui, eu tenho de novo β0, que vai mostrar qual é o início das minhas retas. Eu tenho β1, que no caso é essa variável aqui x, que é a variável contínua. E eu tenho uma segunda variável explicando. É o mesmo gráfico de antes, só que agora eu tenho duas retas. Isso é um exemplo de uma regressão múltipla, uma regressão linear múltipla. E, de novo, por que linear? Porque os coeficientes estão combinados linearmente. Legal? E nesse contexto, a gente tem a regressão polinomial. É comum que a gente descreva as nossas duas variáveis, a associação delas, por meio de uma reta, que nem eu mostrei ali. Porém, uma outra forma pode descrever, às vezes, melhor os dados, o que não é incomum. Às vezes uma curva pode descrever melhor os dados, e é nesse contexto que a gente tem, então, a regressão polinomial. Então, a regressão polinomial não é nada mais do que uma regressão linear múltipla. Por quê? Porque eu tenho duas variáveis preditoras, duas variáveis explicando a minha variável resposta, só que, no caso, a minha segunda variável, ela é a minha primeira variável elevada ao quadrado. Então a gente pode elevar a primeira variável ao quadrado, depois ao cubo, e isso vai adicionando curvaturas à minha regressão. E aqui eu coloquei uma atenção para vocês cuidarem com a terminologia. Como eu já disse, a regressão linear é quando os coeficientes estão ligados linearmente, então uma combinação linear. É diferente de uma relação linear. Relação linear é quando o x e o y é descrevido apenas por uma reta. Na regressão polinomial isso não acontece, né? A gente adiciona uma curva, por exemplo, então uma relação não linear, mas ainda assim é um modelo linear. Legal? E agora, tipos de regressão polinomial. Bom, a gente tem os graus do polinômio, né? A regressão linear simples não é nada mais do que um polinômio do primeiro grau. Ao passo que quando a gente vai adicionando de volta a nossa mesma variável explicativa, só que elevado ao quadrado ou ao cubo, nós temos o grau daquele polinômio. E aqui eu coloquei também atenção que descrever a relação entre as variáveis é diferente de eu explicar a causa e efeito. Isso geralmente tem uma explicação biológica. Aqui no caso, a regressão polinomial a gente só descreve. E geralmente experimentos de agronomia a gente não vai até o terceiro grau porque já fica algo que não dá para ser muito bem explicado. Geralmente são regressões até o segundo grau. Mas isso não é uma regra, né? É só de forma geral. Legal. Então, como eu disse, cada polinômio, cada grau, ele adiciona uma curvatura ao nosso gráfico. Então, vejam bem aqui, eu tenho uma regressão linear simples, daí eu tenho um polinômio já do segundo grau, do terceiro grau, e em algum momento, esse grau do polinômio ele vai se ajustando cada vez mais aos meus dados. Mas isso não significa que ele seja melhor. Só significa que em algum momento eu vou estar passando em cima de todos aqueles pontos, ou quase todos os pontos,
Então, eu não estou descrevendo o que está acontecendo com meus dados, eu estou me sobreajustando aos meus dados. Aqui, o ideal, a ideia, é buscar até que grau a gente deve ir. E para isso tem uns critérios. Mas, primeiro, os pressupostos. Como eu disse que isso daqui é um modelo linear, e o modelo linear não é nada mais do que aquela combinação linear entre os coeficientes, significa que aqueles coeficientes eles são estimados por um método chamado método dos mínimos quadrados. Quando eu mostrei a reta, que ela começava em um local e ela tinha uma determinada inclinação, eu tinha um coeficiente que indicava qual local começava e qual era a inclinação. Esses coeficientes eles são estimados a partir do local que vai ter o menor erro entre a reta e os pontos. Isso que são os mínimos quadrados. Legal? Então, da mesma forma que a nova, quando a gente viu anteriormente, aqui os métodos dos mínimos quadrados também são utilizados, então os pressupostos eles têm que ser checados em relação ao erro. Os erros eles têm que ser independentes, não devem apresentar correlação entre os erros. A variância tem que ser uma variância homogênea, então, a partir do passo que eu vou aumentando a da minha variável x, por exemplo, a variação ela tem que ser igual durante toda a relação entre o erro e a regressão. E os erros têm que ser normais, né? Então possui uma distribuição normal com média igual a zero. Ok? Agora vamos sim avaliar a regressão. Existem basicamente dois testes que a gente pode fazer para avaliar a nossa regressão. O primeiro teste é o teste F, que é o teste realizado por meio da função ANOVA. Esse teste ele é um teste sequencial e ele compara a contribuição de modelos desde o modelo mais simples em relação a modelos mais complexos. A ideia aqui é o seguinte, eu tenho meu modelo mais simples e eu checo se o modelo com um parâmetro a mais, ou seja, uma variável explicativa a mais, se ele contribui significativamente mais do que o modelo simples. Porque se o modelo mais complexo ele não tem uma contribuição significativa, então por que eu vou eu vou ter um modelo mais complexo, né? Eu fico com um modelo mais simples. Já o teste T, ele é um teste que ele vai testar os coeficientes. Então repara a diferença. No teste da ANOVA, ele compara se o modelo complexo traz uma contribuição maior. No teste T, ele vai olhar para aquele modelo, independentemente de qual seja, com todas as suas variáveis dentro dele, e vai testar cada um daqueles coeficientes, se os coeficientes são ou não iguais a zero. Porque assim, se o coeficiente ele não for significativamente diferente de zero, significa que ele não traz contribuição nenhuma àquele coeficiente, né? Ele só vai anular aquela variável, porque o coeficiente é o que multiplica a variável. Então, uma questão importante aqui, que quanto a nova é sequencial, no teste F, ele vai olhando para os coeficientes, quanto todos os outros coeficientes estão juntos no modelo. A gente vai ver aqui mais para frente. Aqui eu trouxe um exemplo, uma regressão aqui hipotética, que eu tenho 3 variáveis, e o teste da nova, então ela ajusta uma regressão. Aqui no caso é a maneira mais simples de eu descrever meus dados. Qual que é essa maneira? A partir da média dos meus dados. Então eu não estou usando nenhuma variável explicativa. Eu estou usando a própria média dos meus dados. Então imagine a coluna resposta. Aonde que está a média? Está aqui. Então a média é a forma mais simples de eu descrever os meus dados. Agora eu quero ver se eu adicionar então uma variável explicando a variação da minha resposta, se isso traz uma contribuição na variação. Porque lembrando que tem a média e os dados variam em relação à média. Será que se eu adicionar uma variável nova, essa redução na variação vai ser significativamente melhor? Então esse é o teste. Digamos que aqui tenha sido significativo. Legal. Então, aparentemente, eu posso usar o modelo com uma variável explicativa. Vamos testar então um modelo um pouco mais complexo, inserindo mais uma. Daí digamos que eu vejo aqui que não, que quando eu adicionei mais uma, a contribuição existiu contribuição, mas ela não foi grande o suficiente para justificar então essa variável. Então eu faço um teste entre esses dois e dá um teste não significativo. Significa o quê? Que esse modelo mais complexo não explica significativamente melhor que o modelo mais simples. Então fico com o modelo mais simples. Entenderam qual que é a lógica? Agora que no teste T, repare que ele não fica inserindo novas variáveis.
E o porquê disso? Porque quando você muda a variável, os coeficientes eles mudam. O coeficiente ele muda o valor dele. E como o teste T faz um teste para identificar se aquele coeficiente é ou não igual a zero, o coeficiente não pode ficar mudando a cada modelo novo. Então ele testa o modelo que você quer testar com os coeficientes que ele tem. E ele fica analisando se esse coeficiente é igual a zero, porque se ele for igual a zero, ele vai anular essa variável. Identifica se esse coeficiente é igual a zero e se esse coeficiente é igual a zero. A gente vai ver ali nos exemplos que isso fica mais claro. Legal? E agora, outra forma de avaliar é por meio do coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação ele diz basicamente o seguinte: quantos por cento da variação total que eu tenho é explicada por meio do meu modelo de regressão. Como ele faz isso? Primeiro, ele faz a soma de quadrados total. O que é a soma de quadrados total? Soma de quadrados total é toda a variação que eu tenho na minha resposta. Então, lembrando que se eu usar a média da minha resposta, eu tenho muita variação entre as minhas observações. Mas, quando eu uso uma regressão, essa variação ela diminui. Geralmente, a variável que a gente está usando para explicar, ela vai explicar o quê? Ela vai explicar parte daquela variação. Então, eu divido a soma de quadrados residual, que é o quanto sobra, o quanto minha regressão não sabe explicar. Eu divido isso pela quantidade total de variação que tem no meu modelo. E menos 1 menos isso, no caso, para ter a redução que houve. Legal? Então vocês podem perceber que o R ao quadrado ele vai variar de 0 a 1, pois uma regressão ela pode explicar até no máximo 100% da variação dos meus dados. E aqui eu trouxe uma forma mais visual de entender isso. Soma de quadrados total. Aqui, no caso, eu estou contabilizando qual que é a soma de quadrados usando simplesmente a média da minha resposta. Então, no caso, no eixo X aqui eu não tenho nada. Eu estou usando só a média da minha resposta. E olha só, com a média da minha resposta, os dados eles estão bem longe, né? E por que eu desenhei um quadrado aqui? Porque é a distância elevada ao quadrado, porque depois, quando for fazer a soma, eu não quero que os valores se anulem, né? Então, essa é a variação total, a soma de quadrados. E aqui a variação quando você adiciona uma linha de regressão. Melhora, né? Melhora bastante. E agora a dúvida, o quanto melhora? Então, aqui eu só coloquei os quadrados lado a lado, mas reparem que aqui é a variação total e aqui o quanto ficou depois de eu adicionar a regressão. E eu tiro isso de 1 para saber o quanto diminui. Então, por exemplo, se você tem um R ao quadrado de 0,4, por exemplo, o que significa isso? Que aquele modelo de regressão, ele trouxe uma diminuição de 40%, ou seja, ele explica 40% da variância da sua resposta. Entende? Isso traz uma questão importante, que muitas vezes a gente vê um modelo de regressão que passa bem próximo dos pontos, mas ainda assim é um valor de R ao quadrado baixo. Por quê? Porque por mais que ele passe bem perto dos pontos, ou seja, o erro dele seja pequeno, ele não explica muito melhor do que simplesmente usar a média. Então isso é um detalhe importante que tem que ficar atento. Agora, coeficiente de determinação ajustado. O que é isso? Como eu falei, quando a gente vai adicionando mais variáveis ao nosso modelo de regressão, mais bem ajustado vai ficar consequentemente. Mas, na verdade, é porque o modelo está se ajustando demais aos meus dados. Então, o erro sempre vai ser menor. Se você adicionar várias curvas, você vai ter um erro muito menor. Mas isso não significa que seja um modelo melhor. Então, uma forma de você ajustar esse R ao quadrado conforme o número de variáveis que você utilizou no modelo. E, para isso, então, basta dividir então, pelos graus de liberdade. Então, se minha regressão utilizou 3 parâmetros, o grau de liberdade vai ser o número de observações que eu tenho, menos o número de parâmetros. Então, é só uma forma de você ajustar modelos com muitas variáveis.